O ex-presidente Bolsonaro, ele afirmou que vai leiloar, entre aspas aqui, o conjunto de joias e doar o dinheiro obtido para a Santa Casa de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. A declaração do ex-presidente foi feita na tarde do último sábado em um evento em Recife. Vou abrir aspas pro Bolsonaro aqui. Vou pegar o conjunto de joias, o conjunto que é meu, vou leiloar essas joias e doar para a Santa Casa de Juiz de Fora. Fecho aspas aqui, foi o que disse o Bolsonaro. A equipe médica de lá foi quem atendeu o Bolsonaro em 2018, quando ele foi alvo daquela facada durante a campanha eleitoral. O ex-presidente não especificou sobre quais joias ele estava falando, mas tem aqui uma série de investigações sobre ele, falando de um determinado conjunto também de joias que ele recebeu em viagens. E eu trago isso aqui porque o Lula falou que devolve, agora o Bolsonaro falou que devolve. Eu não sei se tem que ficar ou se tem que devolver, mas essa história é uma história, parece que não tem fim, Regiane. Exatamente isso, né? Quanto tempo a gente vem falando de relógio, joia, acha, não acha, não é, nossa senhora, ninguém aguenta mais. Enquanto isso, nosso país tá bom, né? Eu acho que as taxas de juros aí, as movimentações que vêm pela frente, então, é isso aí mesmo. Então que bom que ele vai devolver, né? Quem sabe se encerra esse assunto, doa lá o dinheiro e registra a doação também, tira foto, faz tudo para depois ninguém perguntar, ficar questionando. Professor. O Paulo, o Bolsonaro falou que viria para Maringá, não veio. Acho que 2 vezes já foi falado ali, até alguém comentou que viria, não veio. Então eu não acredito muito nessa história, mesmo porque vários itens foram vendidos, várias joias, né, foram vendidas lá nos Estados Unidos por acessórios do ex-presidente, né? Aí falava-se de 6,8 milhões de reais, dados aí da Polícia Federal. Ele responde vários inquéritos e há uma coisa de um relógio do Lula de 60 mil, enquanto o Bolsonaro estamos falando de quase 7 milhões. Olha a diferença gigantesca aí. E de um relógio do Lula há 20 anos atrás. E o Lula não ficou com nada mais para frente. Ou seja, veja o tamanho da disparidade que estamos falando, né? E toda a trama passa para lá, vem para cá, coloca numa mala, leva ao outro. Toda essa trama feita durante o governo Bolsonaro mostra que havia uma ilegalidade. Por essa razão, toda aquela coisa de trazer escondidas as joias, né? Aí você diz, mas peraí, bem parece que estamos misturando alhos com bugalhos. Me parece que há uma diferença muito grande. Agora, a decisão do Tribunal de Contas, dizendo que não há lei e que pode ficar o Lula com o relógio, isso tem um objetivo muito claro, passar uma tábua rasa quando a gente viu quais foram as maracutaias. Então, me parece que estamos frente a uma tentativa de colocar, como chamamos, uma pedra em cima do problema, mas isso não isenta o debate na esfera criminal e aí, claro, esperamos a PGR fazer provavelmente a denúncia contra Bolsonaro, coisa que não ocorre ou não ocorreu e talvez não ocorra nunca com o Lula. Fernando Tupan. Paulo Caetano, eu não quero mais perder tempo sobre isso. Olha, é só narrativa. Chega, vamos para outra coisa. Fernando Tupan calou. O Tupã, ele tá em Curitiba, mas ele não passa frio, porque ele tá sempre coberto de razão. Olha que coisa maravilhosa. Vai lá. Está coberto mesmo por causa do frio. Vai, Ângelo, vai você. O princípio da legalidade, como lembra o leitor, né? No caso do Lula, não existia lei. Ninguém pode ser condenado por algo que não está tipificado. São 2 ações diferentes, mas o Bolsonaro quer tornar tudo igual. A questão é que as joias dele estão sob investigação da Polícia Federal. Ele não pode doar, assim. Não é assim que funciona. Não está na esfera de domínio dele. Não é dele. Mesmo porque, olha só, você citou, abriu aspas e citou as minhas joias, ou são minhas joias. Quem lembra quando estourou esse escândalo? Eu não estou sabendo nada de joia. Então, para quem não sabia que tinha joia e hoje está tentando usar ela politicamente, que não pode, é alvo de uma ação da Polícia Federal, em breve de um inquérito, reconhecer hoje, desdizer o que ele disse lá atrás, que não sabia nada de joia, é um grande avanço. Tomara que, ao final das contas, se a justiça liberar ele para ficar com as joias, que ele venda e tem que aproveitar bem esses 7 milhões. Pamela? Eu concordo em gênero, número e grau com o Tupã. Isso tudo é mentira, narrativa, desvio de atenção.
Enquanto a gente discute relógio de pulso, joias, coisas piores acontecem. Só exemplificando, por exemplo, tanto narrativa, por exemplo, o professor falou aqui, o Lula tinha só um relógio... As joias não existem? São narrativas? Eu não interrompi vocês. As joias não são interrompi vocês. palpáveis, é narrativa. O professor Jorge Olha, há falou uma do diferença relógio entre do Lula. narrativa e coisas concretas, fácil. Pamela. Estamos falando de coisas Deixa eu concretas. só É muito Ué, fácil. mas eu estou É colocando muito que eu não falo de Peraí. narrativa. Eu falo de inquérito. Não, professor, a opinião dela sobre o Tá, mas ó, eu posso confrontar No a opinião campo, dela mas quando só deixa ela eu concluir. vejo que ela me Depois está que eu atribuindo concluir, você me uma confronta. narrativa que Depois não que eu é concluir. narrativa. Estou dizendo, olha, os fatos estão Pamela aqui. Mussolini, professor Jorge. Estamos falando de fatos. É muito fácil falar assim, o Lula falar só do reloginho, um reloginho que ele ganhou, em comparação a outro kit, por exemplo. Agora eu quero ver calcular os 11 containers, famosos 11 containers que o próprio falou que ganhou. Aí é outra situação. Vamos ver quanto em presentes ele ganhou? Outra coisa. Porque na época do Lula não existia essa lei. Primeiro que não é lei, é decreto. E esse decreto foi editado após a presidente Dilma só para prejudicar os próximos presidentes. Então, eles podiam receber presente, ninguém mais pode. E agora vem dizer que eles podem ficar com presente, ninguém mais pode. Então, é narrativa. E enquanto a gente fica discutindo joias, essa situação, porque fulano ficou com joia, não sei o quê, a Petrobras, por exemplo, que era uma empresa que há 2 anos atrás era a empresa que mais dividia lucros e estava atraindo muito investimento para o Brasil, acabou de registrar o pior resultado entre as petrolíferas grandes, as grandes petrolíferas mundiais. O pior resultado. Em 2 anos, a Petrobras está dando prejuízo agora. E a gente está discutindo joia, presentinho. É uma reclamação Agora fala pro para mim, Paulo. se o Tupano tem razão, isso é ou não é narrativa? Isso é ou não é isca para desviar a sua atenção para coisas idiotas, bobas, toscas, enquanto o país está sendo quebrado? É isso. O país está sendo quebrado com a maior arrecadação dos últimos tempos, a maior geração de empregos dos últimos tempos. E mesmo E assim vai o no povo mercado, tá pagando vai caro na comprar gasolina, carne. caro nas coisas no mercado, arrecada pra Pamela, caramba e não agora é sua investe vez. nada. Pamela, Também não, fui não, interrompida. mas eu te garanto Eu a também fui palavra. interrompida. Não, mas não foi Não, ele, eu também te- fui. eu te Agora não é o garanto a palavra. debate? Não, peraí. Eles não, falaram, eu eu não posso falar, respeitei. então? Mas é Não, onde você eles tá falaram, eu falando? respeitei. Meu Agora a Deus, gente não vai debater? Pamela, não. Não, eu falei, Agora a depois que eu sua concluir, a gente narrativa, debate. Pamela, é Vamos sempre a debater. mesma. A Eu- sua narrativa professor, sempre é por de favor. quebra do Não, país. não, É que eles já Não, não, falaram mas ué. antes de mim, não sei se você lembra, Paulo. Aí eu falei assim, não, depois pode Pamela, vir. eu Não, te vamos garanti a debater. palavra, eu tô garantindo a palavra pro Ângelo. Então eu nesse também tweet. quero a palavra É depois. segunda-feira hoje. Vai. Então, ó, então, quem quer gasolina a R$10 o litro, como era antes, tranquilo, fique à vontade. Né? Fique à vontade. R$10. Olha, hoje a R$10, você não lembra, né? O pessoal do Bolsonaro tem nunca uma paguei memória R$10 meio na curta. gasolina. Não, mas não aqui em Maringá. Eu Aqui disse. foi a média, Ah, mais de agora 8. não Aqui vai- foi... Ah. Você quer mais de 8? Você quer R$9 como era praticado? Quanto que tá no norte do país? Não, não vou discutir com Pesquisa lá, você, então. só basta ver números. Pesquisa lá. Números sem não guerra mentem, e pronto, sem acabou. pandemia, Ângelo Rigon. Sem guerra e sem Vamos pandemia. lá, ô Daniel Matos, quero te ouvir. Não, tem duas guerras. 6,30 a agora gasolina. são duas sem guerras, guerra e sem né? pandemia. Daniel Matos. Paulo, semana passada foram 2 vezes que pautou aqui, né, a questão das joias. Primeiro, pode, não pode, o Lula devolve. Hoje, segunda-feira, a gente já começa com essa polêmica, né? Acho que, não sei se é narrativa ou se é para encobrir alguma coisa. Acho que tanta coisa acontecendo no país, tanto coisas boas, coisas que Medalhas. poderíamos discutir. E aí a gente de novo na joia. Agora o Bolsonaro vai fazer leilão, o Lula vai devolver. Cara, acho que mesmo quem não é do meio já tá de saco cheio dessas coisas. Acho que as pessoas querem ver o seu dinheirinho no bolso, quer ter a sua condição de compra, quer ver as coisas boas que o país tem, que o estado, que o município tem. Estamos em ano eleitoral, daqui 45, 50 dias vão ter eleições aqui na nossa cidade, uma coisa importantíssima. Futuro da nossa cidade, onde a gente sente mesmo aqui a nossa realidade. Então acho que isso claro que tem que discutir, as pessoas têm que estar atentas ao que ouve, ao que lê, e cada um fazer a sua análise. Mas que já deu esse assunto de joia, já encheu o saco de muita gente.